Próxima estação falência, você gastou todo o seu dinheiro no metrô kkkk. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Super Léo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre poder de compra, além de ensinar alguns cálculos envolvendo porcentagem. Se você alguma vez já viajou para outro país, deve ter percebido que os preços das coisas são bem diferentes. E isso não acontece apenas porque a moeda é diferente. Mesmo que a gente fizesse o câmbio para uma moeda comum, como por exemplo o dólar, a gente ia encontrar muitas variações de preços de um país para outro. Preciso de dólares. Eu também. Então, para poder fazer comparações entre um país e outro, a gente usa o chamado poder de compra. O conceito é um pouco complexo, mas aqui nesse vídeo eu vou tentar reduzir e simplificar bastante para vocês. O que a gente vai mostrar aqui seria qual porcentagem do salário mínimo um cidadão de determinado país precisaria gastar para consumir determinado produto ou serviço. Essa ideia não é nova, tá, gente? Existem pessoas que já fizeram esse cálculo com diversos produtos que são encontrados em diversas partes do mundo. Então, com base nisso, por exemplo, já se criou o índice. Sanduíche, O índice. creme de avelã, O índice. Refrigerante. Mas para não ficar fazendo propaganda desses produtos, nesse vídeo eu vou utilizar uma coisa que muitos cidadãos de países usam: o metrô. É o seguinte, nessa tabela eu peguei dados referentes a 8 cidades de diversos países do mundo. Aqui eu preciso fazer algumas observações. Por exemplo, em relação à tarifa mensal, nem todas as cidades do mundo têm algum desconto para passageiros frequentes. É o caso que acontece, por exemplo, com o Rio de Janeiro. Então, para fazer esse cálculo, eu considerei como se a pessoa trabalhasse 6 dias por semana, e aí colocando ida e volta, eu considerei 48 viagens por mês. Um outro detalhe também é que nem todos os países têm um salário mínimo mensal. Em alguns lugares, o valor mínimo seria a hora trabalhada ou o dia trabalhado. Então, eu também precisei fazer essa conversão para mês. Por conta disso, vocês vão ver que alguns desses valores são aproximados. Mas para o cálculo que a gente vai fazer, isso já seria suficiente. Então, vamos começar pegando o Rio de Janeiro como exemplo. Imagine que um cidadão carioca usa o metrô todos os dias para ir e voltar do trabalho. Então, ele vai pagar R$ 240 por mês. Se esse cidadão ou cidadã ganhar um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045, ele vai gastar 22,9% do seu salário só no metrô. Se você não lembra como se faz esse cálculo, você pode clicar nesse vídeo que está aqui na descrição. Mas de qualquer forma eu vou dar uma explicação breve aqui para vocês, tá? Considerando que o referencial é de R$ 1.045, a gente pode chamar isso de 100%. A parte que a gente está querendo calcular seria R$ 240, que é o valor gasto no metrô. Então eu vou chamar esse valor de P, de porcentagem. Se a gente resolver essa proporção aqui, a gente vai chegar à conclusão de que P seria essa fração, 240 sobre 1.045, e se a gente quiser transformar isso em porcentagem, basta multiplicar por 100%. Daí a gente chega nesse valor de 22,9%. Se a gente observar na nossa tabela, a gente vai ver que esse valor é bem mais alto do que acontece em outras cidades pelo mundo. Mesmo cidades aqui perto, como por exemplo Buenos Aires, a porcentagem que o cidadão tem que gastar com o transporte é muito mais baixa. De um modo geral, a gente observa que esse valor dificilmente ultrapassa os 10%. E no caso do Rio de Janeiro, ele está acima até de 20%. Mas, Léo, nem todo mundo anda de metrô. Isso é verdade. Mas mesmo assim, percentualmente, o brasileiro gasta muito em transporte se a gente comparar com outros países. Por exemplo, de acordo com essa pesquisa feita pelo IBGE, a família brasileira que gasta em média R$ 2.626 por mês destina 16% com locomoção, transporte de um modo geral. Vou mostrar para vocês como que a gente poderia fazer esse cálculo em reais. Mais uma vez, a gente tem uma referência que é 100%, que seria o orçamento da família,
que corresponde a R$ 2.626. E a gente quer calcular quantos reais seriam equivalentes a esses 16%, que é o que ela gasta com transporte. Então eu vou chamar essa quantia de Q. Se a gente resolver essa equação na forma de proporção, a gente vai descobrir que 16% vezes 2.626 é o valor que a gente quer. Ou seja, 16% é uma fração, que a gente pode pensar como sendo 16 sobre 100. Quando a gente pensa em porcentagem de um número, a gente está querendo calcular essa fração vezes o número. Então a gente multiplica o número pelo numerador da fração e divide por 100. Isso significa que o resultado vai dar R$ 420,16. É o que a família brasileira gasta em média com o transporte. Já parou para pensar quantos lanches você poderia comprar com esse dinheiro todo? Um sanduíche e um presunto. Quer? Claro. Compra. Pois é, pessoal. É isso que a gente tentou mostrar aqui como sendo a ideia do poder de compra. Não é só o valor numérico correspondente à quantia que a pessoa gasta, mas principalmente uma porcentagem que vai nos dar uma ideia melhor de qual seria a fração do seu orçamento que vai ser destinada a um determinado produto ou serviço. Quando essa fração é muito alta, se a gente compara com a realidade de outros países, a gente pode dizer que o poder de compra naquele país está sendo muito baixo. É por isso que, para finalizar, eu gostaria de destacar a importância de políticas públicas de transporte. Lá na Europa, por exemplo, se costuma dizer que país desenvolvido não é aquele em que a classe média tem condições de comprar um carro, mas sim aquele em que o rico anda de transporte público. Esse ano nós teremos eleição para a prefeitura, então é muito importante que você analise as propostas do seu candidato ou candidata em relação a esse assunto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu queria aproveitar para fazer um convite àqueles que ainda não conhecem a nossa apostila Matemática Raiz. No nosso capítulo 3, a gente vai abordar um pouco mais sobre poder de compra e também trazer alguns cálculos envolvendo porcentagem. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.